pessoal, que bom estar aqui com vocês de novo no meu direto aqui do Facebook. E hoje, Dia Internacional do Direito Internacional das Crianças, né? Eu estou com duas pessoas especiais aqui que vieram estar comigo hoje para falar um pouco disso. E eu vou falar para vocês, como sempre, então vocês estão entrando, vou dar um tempo aí para vocês entrarem no meu direto. É um prazer, hoje eu estou aqui em Portugal, já cheguei em Portugal, cheguei em casa ontem aqui, estou direto aqui da minha casa em Portugal, tive aí, como vocês sabem, em Salvador, São Paulo, lá no Brasil, depois fui a Miami, Orlando, um giro aí que a gente fez com treinamentos que a gente está fazendo, desenvolvendo aqui no OK Institute do Alex Pacheco. E para mim é um prazer estar aí de novo com vocês, fazendo esse direto e voltar a casa é sempre bom, né? Não sei se você está falando, tá vendo aqui a gente de casa, está no carro, está no escritório, mas eu sei que eu gosto muito de voltar para casa, encontrar com as pessoas que gostam de mim, que me amam, assim como para mim é sempre confortável. Lógico que viajar é sempre muito bom e eu fico muito feliz, vocês aí que estiveram o tempo todo com a gente, acompanhando os nossos diretos. Foram 3 temas que a gente fez aí seguidos, temas extraordinários e cada vez crescendo mais. Chegamos a 178 pessoas no live que fizemos lá de Miami. Eu acho que hoje a gente vai bater aí mais pessoas ainda e fico muito feliz. Não sei quantas pessoas já tem aí em direto, não estou acompanhando aí, que hoje a gente está fazendo aqui de casa. Vou pedir ao pessoal daqui para ir me avisando, porque mediante vocês vão entrando, a gente vai aqui criando mais coisas e mais contextos. E como eu disse, hoje, Dia Internacional dos Direitos das Crianças. E eu estou com 2 pessoas que já fizeram treinamento comigo, 2 pessoas extraordinárias, 2 mulheres fantásticas que estão aqui comigo. Tem a Mila, que é uma pessoa que sabe que tem um carinho enorme, foi mãe agora de novo, né, do Zé, uma criança assim linda, extraordinária, e eu fico muito feliz. A Mila, ela é procuradora aqui em Portugal do Ministério Público, e tenho também a Rita, que é uma querida, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme também, já fez treinamento com a gente, practitioner também em PNL, e que trabalha com educação, né, pedagoga, não só de crianças, mas de adultos também, né? De adultos também, que legal. Bem-vindas vocês, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente, nesse dia que é um dia realmente uma data especial, né, do direito das crianças, onde todos nós já fomos crianças um dia, e como é importante realmente os adultos verem essa data significativa de respeitar as crianças enquanto seres humanos, entenderem que dali está se formando um adulto, o futuro do mundo, que muitas vezes são desrespeitados em todo o mundo, e felizmente de uns anos para cá foi instituído isso, né? Nós que estamos na Europa, logicamente temos uma condição diferenciada para as crianças, mas em todo mundo tem que começar a se observar mais. Queria saber de vocês o que é que vocês acham um pouquinho, você com a visão de mãe, né? E não só, mas também de uma pessoa ligada ao Estado, ao Ministério Público, como é que você vê isso? E você como educadora, né? Como é que vocês pensam? Porque eu trouxe aqui, imprimi hoje, ó pessoal, aqui a Declaração do Universal dos Direitos da Criança, que eu vou estar falando para vocês, e podemos fazer depois ponto a ponto para vocês perceberem e dizer o que é que vocês acham. Fala um pouquinho para a gente, Mila, como é que você lida com isso, como é que você vê as crianças, como é que você, em termos, né, de Estado, do Ministério Público, enxerga isso, e de que forma, muitas vezes, se você tem colegas que intervêm, porque muitas vezes o Estado tem que intervir para que os direitos das crianças sejam respeitados, e às vezes tem pais também que, por alguma situação, não importa qual, mas as mais diversas possíveis, seja de maus tratos, seja porque estão envolvidos com drogas, ou porque seja o que motivo for, o Estado intervém para poder dar uma condição melhor e proteger essa criança, né? E você, Rita, em termos de educação, né? A importância, apesar de todos nós sermos educadores, mas você tem específica nisso. Então fala um pouquinho para a gente. Boa noite, Mila. Boa noite, Alexandre. Obrigada por me teres convidado para vir aqui. Venho com muito gosto, porque é também uma forma que eu tenho de retribuir o que me ensinaste, e é mesmo com muito gosto e de coração. As crianças são um tema muito importante para mim, gosto muito de crianças, sempre gostei, e agora com um bebezinho de 1 ano e meio ainda é mais importante esse tema. Estavas a falar da questão da proteção que o Estado dá às crianças. Eu sou magistrado do Ministério Público, como disseste, e uma das minhas funções é precisamente proteger as crianças e os jovens de situações de perigo a que possam estar sujeitos. Esta proteção que a lei dá é uma derivação da Convenção dos Direitos da Criança. A Convenção dos Direitos da Criança tem determinadas regras gerais que depois cada Estado tem que adaptar e pôr em prática, não é? A ação, pôr em prática estes princípios gerais. E uma das formas que os Estados têm de proteger as crianças é criar regras
e criar direitos especificamente que têm que ser respeitados pelas pessoas, em geral, pelos pais, pelos educadores, por toda a gente, não é? E a Convenção dá muito essa abertura, porque fala em vários momentos, não só nas instituições, mas também na sociedade. Diz que quer as instituições, quer a sociedade têm que respeitar e fazer zelar por aqueles direitos das crianças. E isso é um dever de todos nós, não só das pessoas diretamente ligadas à lei e à justiça, mas de todos nós enquanto... Não só dos pais também, né? De toda a gente. Como pai ou mãe, como educador, se eles não estiverem fazendo o que é o melhor para a criança, todos nós, enquanto cidadãos, devemos proteger aquela criança. Claro, temos esse dever. Eu mesmo costumo dizer, qualquer momento de raiva que um adulto tenha, ele deixa marcas, né? Em outras pessoas ou nele próprio, se ele guardar também. E se eu vejo, às vezes, um pai batendo no filho, eu vou chamar atenção enquanto cidadão. Claro. Porque eu sei que aquilo não está educando ninguém, não sei. Não sei o que é que você, Rita, lá na escola que você ensina como pedagoga, se na escola tem lugar para bater nas crianças e se isso dá resultado, né? Porque antigamente se achava que sim, mas hoje em dia perfeitamente as pessoas sabem que isso não funciona e deixam marcas para o resto da vida, né? Não sei, fala aí pra gente, boa noite, você também, bem-vinda, tá? Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar contigo e partilhar este momento convosco. Antes de chegar aí, deixa-me ir um bocadinho atrás, quando tu perguntaste como é que nós vemos as crianças e como é que nós olhamos as crianças. Eu gosto muito desta ideia de olharmos as crianças como cidadãos. Eles não são futuros cidadãos, eles não são mini adultos, não, eles são cidadãos, eles têm a capacidade de dar voz à sua voz, de se fazer, de tomar decisões, de se fazer ouvir, portanto, e precisamos cada vez mais de olhar para eles como cidadãos que eles são. E isso é logo, quando tu me perguntas logo qual é a minha ideia da criança, é logo isso que me vem. É, ok, vamos deixar a parte do futuro cidadão e vamos olhar para ela como cidadã que ela é. E depois, apontando aqui um bocadinho àquilo que tu disseste, é verdade que a forma como os pais educam os filhos, obviamente vai deixar marcas, vai deixar registros depois na forma como essa criança vai lidar com as várias situações e com as várias pessoas que estão à sua volta, e isso tem consequências e nós temos que perceber que tem consequências. E sim, é de todos, e futuros practitioners, sim, todos, antigos e futuros, sim. Que é efetivamente a nossa missão de proteger estas crianças, de estar presente na educação destas crianças, porque todos nós temos essa missão, de conseguir melhorar o potencial que aquela criança traz consigo e de que ela efetivamente trabalhe todo esse potencial que traz. Nós trazemos, e a criança também, e é nossa missão e precisamos de ver isto mesmo. Ok, eu vou trabalhar o potencial daquela criança para que ela dê tudo aquilo que ela traz lá dentro, sem dúvida. Perfeito. Aí eu te pergunto uma coisa. Vocês veem assim, ao longo dos anos, existe uma mudança dos próprios pais com os filhos com relação a isso? A entender? Porque eu vejo assim, a educação que os meus pais tiveram, dos meus avós, é diferente da que eu tive para os meus pais, que é diferente do que temos para os filhos hoje. E aí eu pergunto, o que é que você acha que tem acontecido, vocês duas, enquanto mães, pessoas do Estado, educadoras, o que é que vocês acham que tem acontecido? E pergunta a você que está em casa também. De que forma você tem educado seu filho, de que forma teu filho te educou, de que forma você pensa nessa proteção da criança e, como disse minha Rita, são cidadãos do futuro do mundo, mas são do presente. Elas são cidadãos do presente, mas são o futuro do mundo. Então, se a gente não cuida bem delas, significa que o nosso futuro também vai estar implicado nisso, não é? E eu vejo muitas vezes hoje a questão de lares, asilos crescendo, porque muitas vezes os pais também não estão respeitando os filhos e tem a lei do retorno, né? Eu não sei, é uma questão, não sei o que é que acontece lá em casa, não sei o que é que vocês pensam sobre isso também. Mas queria saber, existe essa mudança, há um respeito maior pela criança, há um respeito menor? De que forma é que vocês têm notado essa mudança em termos de educação, de cidadão, de família? Se calhar a Rita, enquanto educadora, tem mais essa percepção. Eu já apanho situações numa fase um bocadinho crítica. Entendi. Já apanho na fase em que as pessoas não são respeitadoras. Mas vamos pensar você como mãe, Mila. Você tem uma filha, uma filha e um filho. Sim. Uma filha que já é mãe. Sim. Olha que legal. A Mila está aqui e a Mila, apesar de super jovem, você é uma mulher jovem, né? É jovem ainda e bonita, ativa pra caramba, né? Presente em tudo, super. Hoje você é a avó e a mãe. Hoje você tem um neto que tem a idade do teu filho, não é? Né?
Então, o que é que mudou da época que você educou a sua filha, que você educa para o seu filho hoje, né? 20 e poucos anos depois, né? Você teve um filho, e de que forma teus pais te educaram, se existe essa mudança, há um respeito maior à criança, um respeito menor, ou há também que eu vejo muitos pais fazendo hoje em dia para compensar uma ausência, não sei de que forma estão educando, ou respeitando ou não respeitando também essa questão dos direitos da criança. Quero saber de vocês assim um pouco, e quero saber de você que está em casa também. Como é que você tem percebido os direitos da criança, como é que você tem educado, como é que você tem se posicionado com relação a tudo isso que a gente está falando. Eu quero saber, daqui a pouco, vou abrir para perguntas, você que está em casa, não sei quantas pessoas tem agora aí, não sei se o pessoal aqui do estúdio puder dizer, né? O estúdio que é aqui na sala de minha casa, né? Uma das salas aqui, que é o meu escritório. Aqui é o escritório aqui de casa, que eu estou fazendo hoje em direto, o pessoal colocou aqui, tem 96 pessoas. Vamos ver se a gente chega aí nas 150, como foi, mas vamos lá. Então fala pra gente aí o que é que vocês acham. Você que está chegando aí agora, estamos falando hoje sobre os direitos da criança, tá? Hoje que é o Dia Universal dos Direitos das Crianças, instituído pelas Nações Unidas, e que os países signatários das Nações Unidas vêm aplicando isso, ou espera-se que sim, né? Ou espera-se que sim. Então diz aí pra gente, Mila, vocês duas, o que é que vocês acham dessa mudança que teve na educação, e daqui a pouco vamos abrir para perguntas em casa. Eu acho que houve eu sinto enquanto mãe uma mudança muito grande em mim, e necessariamente isso tem reflexo no que eu faço, e tenho uma necessidade de conhecer melhor, de aprender, de saber como lidar. Tenho feito cursos que não fiz quando a Inês era pequenina, há 26 anos atrás, mas agora faço, e estou a fazer neste momento uma formação de desenvolvimento emocional das crianças que é maravilhosa. Que fantástico. Aprendo imensas coisas. O Zé tem 1 ano e meio e sabe distinguir duas emoções e sabe identificá-las no momento certo. Isso para mim é muito importante. Saber se ele está triste, se está zangado, por exemplo, para nós é importante perceber a diferença. Quando ele está a chorar, saber o que é que ele precisa, porque eu preciso de estar atenta e de saber comunicar com ele. E isso para mim foi muito importante. Essa formação que eu estou a fazer é muito importante para perceber, e acho que no geral todos os pais estão mais despertos para esta situação, e mesmo as escolas. Não sei qual é a experiência que tens, mas mesmo nas escolas já há uma atenção diferente com os meninos, até às necessidades que eles têm. Há escolas onde já há meditação desde pequenininhos. É fantástico. E com resultados maravilhosos, coisas que há 40 anos atrás não se faziam. Por isso eu acho que tem havido uma evolução muito grande e que as coisas estão a melhorar. E até a Rita, essa questão que você falou, eu acho extraordinária, né? Hoje, ter formações a nível de emoção para poder lidar com os filhos. E a gente que trabalha com emoções o tempo todo, e eu acredito muito nisso. Inclusive, esse final de semana eu fiz um MAP, e se falou muito disso, que hoje estão começando a ter, o próprio Estado está preparando isso para se trabalhar as emoções nas escolas. E é um projeto que a gente tem no Instituto de fazer isso. E aí eu pergunto a você, Rita, será que nas escolas estão fazendo isso? Será que você, enquanto pedagoga, uma pessoa do ensino, não era importante que as escolas instituíssem isso, que ajudaria muito mais essa relação de pais e filhos e de realmente do respeito à criança? Sem dúvida, Alexandre. Era muito importante que se começasse a olhar para a criança com esta vertente de que a criança é um ser físico, social, também emocional e também espiritual, e portanto também precisamos cuidar dessas partes do que a criança é. E cada vez mais as instituições têm que estar abertas a isso e conscientes. Falávamos de famílias, eu gostava de dizer que para mim a família é um organismo em desenvolvimento, e que se está em desenvolvimento é lógico que as famílias de antigamente não são as famílias de agora. Eu falo por mim também, enquanto mãe, amo-te, mas eu educo o meu filho de uma maneira muito diferente do que a maneira que eu fui educada. E está tudo certo. Nem melhor nem pior. Era isso que eu ia dizer, nem melhor nem pior, está tudo certo. Tenho, lá está, um desenvolvimento e um conhecimento que na altura quem cuidava de mim não tinha. E portanto eu acho que é importante olharmos para isso. E cada vez mais falamos desta parentalidade consciente, que é tomarmos consciência da forma como educamos os nossos filhos, olharmos para eles também nesta vertente emocional. E aquilo que a Mila dizia das emoções, não é? Ele é pequenino, mas já consegue 2 emoções. O meu filhote, não sei se tu conheces a técnica de olhar ao espelho, não é? O meu filhote já faz a técnica de olhar ao espelho e dizer que está zangado, ou que está pensativo, ou que está feliz. E isso são efetivamente estratégias que nós temos de ter em conta
na educação dos nossos filhos. E as instituições, é importante, porque as instituições também fazem um bocadinho a mediação com as famílias colocam lá as crianças e por aquele tempo os educadores são responsáveis por promover o desenvolvimento e aprendizagem da criança e, portanto, perceber que eles também podem ser um apoio para os pais e se houver esta partilha e este trabalho de equipa e este trabalho colaborativo, sem dúvida que é a criança que sai a ganhar, não tenho a menor dúvida disso. Com certeza. Agora, eu pergunto isso, e hoje em Portugal e na Europa, existe esse trabalho de preparar as mães para educar melhor? Existe esse trabalho de trabalhar as emoções nas escolas desde pequeno? Existe esse trabalho de conscientização do que são os direitos humanos? Eu não sei se você está em casa, sabe quais são os direitos da criança, né? Enquanto ser humano. Será que as pessoas sabem? Será que existe essa consciência? Será que as pessoas sabem isso tanto quanto sabem o hino nacional de cada país? Aí eu não sei, vocês talvez possam me falar. Como é que a gente pode, enquanto cidadãos, não só de Portugal, do Brasil, da Europa, mas do mundo, fazer com que isso possa realmente, cada um dentro da sua parte, poder transformar isso. Porque, como a gente está dizendo, a criança é um cidadão do hoje, mas é o futuro do mundo amanhã. E se a gente não começa a ter um trabalho hoje da nossa parte, da nossa geração, outros que já estão mais à frente, talvez seja mais difícil, mas até para a gente preparar esse novo mundo para que essas crianças, amanhã ou depois, saibam os direitos delas e como respeitar o direito dos filhos dela. Porque se elas não forem preparadas desde hoje, elas não vão estar com isso incutido, não sei. Como é que a gente pode fazer, ou se já é aplicado isso em Portugal ou em algum país que faça isso? Sabes que se tu fores procurar, hoje em dia já existe efetivamente alguma formação dentro da parentalidade consciente, já falamos das escolas dos pais, já falamos de inteligência emocional para pais poderem conseguir, lá está, lidar com as emoções dos filhos e torná-las mais conscientes pelos mesmos. E existe um caminho, ainda tens muito para caminhar, no meu ponto de vista, lá está, porque se calhar ainda nos preocupamos muito com a matemática, com o português, com aquelas questões em termos do direito à educação, se calhar ainda nos preocupamos muito e em termos do Ministério da Educação posso dizer que sim, que ainda estamos muito à volta dessas questões, precisamos de olhar sobre outra perspectiva, mas também fico contente de pensar que já existem passinhos, já existem algumas, se tu fores procurar, se os pais quiserem procurar formação de parentalidade, existe essa possibilidade e já têm várias ofertas que lhes possa efetivamente ajudá-los a. E isso deixa-me contente. Que bom. Eu acho que a gente pode até aqui, pessoal, e vocês aí estão no back, procurar empresas ou pessoas, você, Mina, não sei onde é que você faz, se você quiser falar aqui, porque também aqui é um canal de utilidade pública, não é só para estar falando de mim, ou falando do Instituto, ou falando só sobre vocês, ou sobre essa questão dos direitos da criança, mas em termos de a gente poder ajudar as pessoas que estão em casa. Não sei, Mina, se você quiser dizer onde é que você está fazendo isso. Sim, também, claro, pode dizer. faço e Maria está aqui, procurar algumas escolas, algumas coisas que possam fazer isso, ou você também, Rita, para a gente indicar, porque às vezes as pessoas estão lá em casa e nem sabiam que isso existia, algumas pessoas, outros sabiam, mas não procuraram. Então a gente também que está aí, você que está assistindo, a gente vai dizer aqui para vocês alguns locais onde você pode procurar essa questão de escola para os pais, digamos assim, em vários aspectos, né? Não sei, Mila, se você quiser dizer aí onde é que você vem fazendo, sim. Com certeza você está fazendo lá, deve ser uma empresa séria, bacana, e que está lhe dando grandes ferramentas para você lidar com o Zé, né? O filho da Mila, que não sabe, é o Zé, criança linda, e que é um fofo, um príncipe. Pois é mesmo um príncipe. Sim, eu faço formação na Maestra. Maestra, fica onde isso? Fica ao pé do tribunal. Aqui em Leiria, sim. Fantástico. Que é a Regina Ponce e a Liliana Ponce. A Regina é psicóloga e é uma formação que ainda não terminou, faltam 2 semanas, começou em junho, todas as quintas-feiras, e eu estou a adorar. Aprendi muito sobre as fases de desenvolvimento do Zé para me poder posicionar sempre ao lado dele durante todas estas fases, não é? Para conseguir comunicar com ele e percebê-lo durante as diferentes fases de desenvolvimento que ele tem. É importante eu saber identificá-las e saber crescer com ele, não é? E permitir que ele me faça crescer a mim também. Fantástico. Você sabe alguma também, Rita, que existe? Sim, em Leiria, em Leiria tens mesmo a Escola das Emoções, tens o Céu dos Afetos, que efetivamente é formação de parentalidade consciente.
Outra coisa que eu gostava de dizer, experiência enquanto mãe. Às vezes, muitas vezes ouvimos alguns pais a dizer que não têm tempo, por alguma razão, para fazer formação, e às vezes há pequeninas coisas que nem é preciso tempo. Eu, por exemplo, fiz o mapa astral do Santiago, do meu filhote. Legal. E foi... Fizeram? E foi uma experiência... Eu também já fiz meu mapa astral. Sim, também fiz o meu, sim, é verdade. E teres esta oportunidade mesmo, para mim foi, lá está, não é preciso aquele tempo de formação que às vezes os pais não têm, mas ali, por exemplo, cruzámos 3 mapas astrais, não é? Do meu filho, o meu e o do pai do meu filho, e o autoconhecimento teu e o conhecimento que adquires numa experiência tão simples assim é brutal. E lembrei-me agora por ser uma experiência pontual. Portanto, às vezes, efetivamente, há experiências que nos ajudam a aproximar-nos mais dos nossos filhos, se nós efetivamente nos conhecermos a nós e a eles de outra perspectiva. Que bom. E eu falo isso também, o pessoal ia pedir a Maria que está respondendo as coisas aí, você está fazendo perguntas, você também conhece algumas dessas escolas, desses institutos, seja o que for, que trabalham com isso, se quiser indicar aqui no nosso Facebook, colocar aí e postar, pode colocar, que é uma das coisas que eu acredito muito. É assim, o sistema de educação nos últimos 100 anos ele não evoluiu. E cria as pessoas para competirem uma com as outras. Isso tem feito com que muitos jovens, eles tenham, o número de suicídio entre jovens tem aumentado muito no mundo. Os jovens não estão bem inseridos no mundo. Então, eu acredito muito no Instituto, a gente colaborar, né? Logicamente que não adianta você querer colaborar com alguém que só quer competir, não é? Por isso que eu falo, a gente aqui não tem isso, eu acho que a gente tem que se ajudar. Tem espaço no mundo para todo mundo, tem como a gente crescer e tudo isso, se a gente cooperar, em vez de querer um canibalizar o outro. E eu acho que é uma das coisas que tem que mudar no sistema de ensino também. Eu sei que está desvirtuando um pouquinho dos direitos da criança, mas os direitos da criança também é com relação ao ensino, né? Saber o que é que vocês acham disso, porque eu acho que uma das maiores crueldades que pode fazer é as pessoas se compararem com a outra, né? Sim. E o tempo todo nas escolas são comparados com os outros, porque você tirou uma nota pior do que aquele garoto, porque você se porta melhor do que esse, ou porque seu irmão é melhor nisso do que você, ele é mais organizado. E isso vai criando também vários traumas, várias situações de conflito interno, e a gente sabe isso, que eu trabalho todos os meses com pessoas, né? Com gente, eu sou apaixonado por gente, e vejo que ao invés de trabalhar numa cooperação, trabalha numa competição entre pessoas quando elas deveriam ser melhor do que elas próprias. Não sei o que é que vocês acham sobre isso também, e se essa forma também dos pais educarem, porque às vezes a criança tira uma nota boa, tira uma nota boa em tudo e tem uma nota que ele não tira boa e o pai foca só no negativo daquilo que não é bom. Não sei se também ensinam isso lá nesses cursos, nessas escolas, e se você, enquanto mães, também focam assim ou se já focam diferente. Sim, também ensinam. Mas agora estava a lembrar-me, também há escolas que têm esses projetos de um tipo de educação diferente, mais vocacionada para as emoções. Escolas mesmo para os meninos, não só para os pais. Sim, projetos. Há mesmo projetos que efetivamente Sim. as escolas desenvolvem dentro da sua comunidade, conhecendo a sua comunidade educativa, têm conhecimento dos pais, das verdadeiras necessidades dos pais e procuram, lá está, parcerias na comunidade exterior à escola, que possam estar na escola e que a escola possa utilizar como recursos para dar resposta a esses pais. Sim, sem dúvida. Sim, bom, há escolas que têm esta proatividade de fazer. Isso é a escola, o Estado que faz isso, ou o próprio tipo um conselho de pais que busca e faz isso e interage, ou é a iniciativa da própria escola? Depende, tens diferentes formas de organização das instituições. Há instituições que efetivamente têm o tal Conselho de Pais ou as associações de pais e os pais procuram dar essa resposta. Há outras instituições que a própria equipe educativa, ou seja, todos os educadores e professores que estão envolvidos, fazem essa proposta à direção e a direção efetivamente analisa a viabilidade. Fantástico. Não sei se a gente tem alguma pergunta aí de casa. Não tem? Ai, desculpa. Desculpa. Tens uma pergunta? Fala. Não, eu queria dizer desculpa. Eu queria só pegar na tua ideia que tu disseste, que é passamos a vida a comparar-nos uns com os outros. E eu, enquanto professora, enquanto pedagoga, tenho essa questão quando estou quer com os educadores de infância, quer com os futuros educadores de infância,
que é efetivamente esta coisa da avaliação, e que a avaliação não é igual a comparar a criança A com a criança B com a criança C. Não, estamos longe disso. Nós temos efetivamente qual é a situação ideal para aquela criança, e a situação ideal para aquela criança é diferente para outra, para outra, para outra, e é isso que nos tem que guiar, não é? É comparar a criança A com a criança A, com o ideal da criança A, é comparar a criança B como está agora com o ideal da criança B. Isto sim é o que eu tenho que fazer. O que é o ideal? Ok. O ideal aos vistos dos olhos de quem? Será que isso também a gente não está sendo muito cruel com a criança? É assim, Eu acho que pode ter parâmetros. Sim. E o ideal é o que ela vai buscar, né? Você pode dar o caminho, não sei. É Sim. só explanando isso aqui. E o ideal pode vir de diferentes olhares para a criança, Exatamente. não é? O ideal do pai para aquela criança é um, o ideal do educador para aquela criança é outro, o ideal do pediatra, do terapeuta, o que for, para aquela criança é outro. O importante é que todos conversem, que não haja a caixinha do segredo, que haja efetivamente uma conversa entre todos, para que todos saibam qual é a sua visão de ideal para aquela criança e consigam trabalhar em conjunto. Fantástico. Mas sabe o que é que eu tenho visto, já que a gente está falando disso? Sim. Eu vou entrar aqui nos pontos todos do que fala a Declaração Universal do Direito da Criança depois, né? Eu tenho visto que muitas vezes existem conflitos entre casais, porque imagine o seguinte, um casal tem um filho, mas esse casal foi educado de forma diferente. E depois eles querem educar o filho, cada um do seu jeito. E muitos conflitos entre casais surgem quando os filhos vêm, porque cada um acha que o seu jeito é o melhor, porque foram educados assim pelos seus pais. Certo. Certo? E aí esse ideal, quem termina sofrendo muito com isso é a própria criança. Sim. E será que quando esse ideal existe, não sei, estou só colocando, não está se agredindo o direito da criança? Porque ela que talvez tenha que procurar o ideal, e como você diz, às vezes falta essa conversa entre os pais e um alinhamento, né, flexível para que aquilo se desenvolva em conjunto. Não sei, porque às vezes as pessoas estão lá em casa e eu tenho certeza aí que muitas pessoas estão assistindo a gente, não sei quantas pessoas tem aí agora, se não... Quantas pessoas, mãe? Algumas. 90, não chegamos ainda a 100. Se lá em casa também não teve esse conflito. Não sei o que é que vocês acham disso aí. Né? Não sei se hoje você, passando por isso tudo, tem uma conversa diferente com o Nuno, né? Que tinha diferente com o pai, né? Com o pai da sua primeira filha, se é diferente ou não. Sim, até pela maturidade que vocês têm hoje, né? Exatamente. Começa pela maturidade, pelo conhecimento que eu também fui adquirindo durante este tempo, pela vontade que eu tenho de conhecer as coisas, e o Nuno também, não é? Que tenho a sorte do Nuno me acompanhar nesta perspectiva da educação do Zé. E portanto, connosco é fácil, é muito simples, conseguimos estar maioritariamente em acordo em relação às questões do Zé. Ele também participa nesse curso que eu estou a fazer, porque ele fica com o Zé. Ótimo. Para eu poder fazer o curso. E depois, quando chega a casa, estamos ali meia horinha sempre a conversar em relação ao que aconteceu, e portanto ele vai participando. Para ele. Sim. Que bom. Sim, e é engraçado ele às vezes ver técnicas que eu vou usando na prática com o Zé, e ele vai vendo e depois faz ele também, e vem dizer, olha, aquilo resulta, funciona, está a correr bem. Que bom, fantástico. Sim. Pois é. Já é a segunda vez que eu tenho. Desculpa. Bom, mas aqui assim, aqui não tem regra, pra gente falar mesmo. Pronto, ainda bem. Até porque essa regra é uma criança adaptada. Exatamente. Sim, portanto, há que ser criança livre aqui, não é? Uma mãe maravilhosa, uma mãe fantástica, te educou muito bem, mas a criança adaptada às vezes está matando a gente, a sociedade, não é? Mas pegando nisso que tu acabaste de dizer, a própria convenção tem palavras que nos permitem obter a resposta, que é o direito ao amor, à compreensão, tudo isto na base do superior interesse da criança, dando-lhe voz. E estas são, sem dúvida, isso é perfeito. não é? E depois podemos sempre sugerir aos pais e fazer o treino para poder... Isso é muito bom. Eu sei que muitos pais passaram pelo treinamento com a gente, né, de emoções, e eu sei que eles começaram a lidar bem diferente com os filhos dele. Eu sei disso porque o relato que acontece é enorme, e a gente sabe que depois a relação entre pais e filhos muda completamente. Eu sei disso, já são milhares de pessoas passando pela gente, e isso é notório. E além de ser notório, eles próprios falam isso, né? Vocês, quanto pais, não sei se mudou alguma coisa, apesar de já terem sido mães maravilhosas, tudo isso, mas eu tenho certeza que sempre há uma evolução. E a gente fala o seguinte, eu acredito muito que se o mundo olhasse para o outro com o olhar de uma criança, né? O mundo que eu falo, todos nós iríamos aprender muito.
Sem Porque dúvida. as pessoas, depois que chegam na idade adulta, elas começam a questionar muito mais do que querer aprender, né? E eu acredito muito que a gente está na vida para isso, para a gente o quê? Evoluir e levar evolução para os outros, para aprender e levar aprendizagem. E a criança, ela está sempre querendo aprender, né? O adulto, muitas vezes, ele está ali querendo entrar em conflito ou questionar tudo isso e fica esquecendo essa aprendizagem. Não sei o que é que vocês acham disso também, porque eu tenho percebido isso ao longo dos anos aí. E eu acrescentaria uma coisa, que é os adultos esquecem-se de brincar. Muito. Esquecem-se do que é brincar. Até de rir, né? Até de rir também, de gargalhar, exatamente. E se nós pensarmos o quão é importante todos os dias nós darmos uma valente gargalhada com os nossos filhos, nós termos, 5 minutos disponíveis para brincar e estar efetivamente presente, são pequeninas coisas. Já não estou a pedir mais. Mas tem gente que não faz nem 5 na semana. Exato. Não Tem é? pais que não brincam 5 minutos na semana, quanto mais por dia. E o brincar é estar inteiramente ali disponível para eles naquele tempo. Não é estar ali físico, mas depois a nossa cabeça está em mil... Fora. Não é? Só isso, pequeninas coisas, faria toda a diferença. Tem um casal que eu adoro, que é aqui de Leiria, e que a gente fez um trabalho em conjunto e eles têm um filho pequeno. E uma das coisas que a gente combinou é que uma vez por semana eles têm que parar durante 1 hora e brincar. E cada semana um que escolhe um jogo ou escolhe uma brincadeira. Para quê? Para democratizar e eles também voltarem a ser criança e o filho também ter voz. E não ter também as vontades, que é o que está acontecendo hoje. Muitos pais, para compensarem a ausência, estão fazendo as vontades do filho demais. E depois, quando o filho vai para a vida profissional e se torna adulto, de repente tudo que ele conseguiu ter enquanto dependente, ele já não consegue porque ele tem que se inserir no mercado de trabalho, os ganhos não são iguais e começa a vir uma série de frustrações. Então foi uma das coisas que a gente aplicou, é isso, para cada um ter voz, ele aprender também a ceder e aprender a liderar. Então cada semana eles brincam e depois que eles começaram a fazer isso, uau, mudou muito, né? Que é o que você está falando, né? Dar voz também à criança, mas também fazer a criança entender que também ela tem que ter o respeito, tem que ter a disciplina, tem que ter uma série de coisas, não obrigatoriamente, mas de uma forma consciente, né? Que isso é muito importante. Sim, eu acho que se nós falarmos numa verdadeira equipa, pais e filhos, todos nós temos o nosso papel, todos nós temos voz, todos nós temos o poder de tomar decisões. Não são só os pais que tomam decisões, os filhos também tomam decisões e ambos tomam decisões. Eu costumo dizer aos meus estudantes que é, nós somos um grupo e todos fazemos parte desse grupo, não são as crianças que mandam, somos todos nós. E isso implica efetivamente aquilo que tu estás a dizer, que é, em momentos sou eu adulto que tomo a decisão, noutros momentos és tu criança que tomas a decisão. Mas eu tenho estes dois papéis e estes... O igual valor, não é? O igual valor, exatamente. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a gente precisa aumentar o número de pessoas que estão visualizando a gente. Não? Passamos as 100? Vamos chegar aí nas 150, compartilha aí, chama os seus amigos, que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar falando sobre as declarações universais do direito da criança. Vocês sabem quais são? Eu vou estar aqui lendo todas, uma por uma, e algumas que sejam mais, né, polêmicas hoje em dia, porque não estão sendo aplicadas, não polêmicas porque não são úteis, mas sim porque muitas vezes os estados não estão colocando em prática. Ou se calhar você não está colocando em prática aí com o seu filho, né, ou não está percebendo que na sua família tem pessoas que não estão respeitando isso. Eu vou estar lendo para a gente compartilhar aqui e a gente puder evoluir ainda mais tendo essa consciência, né? Talvez você não soubesse que existia nesse dia universal, né, do direito da criança. Eu sei que muitos estão desavisados ou porque tem muitas datas hoje em dia. Então eu vou estar lendo aqui e vocês, né, com cada um com sua visão, também está compartilhando. Uma daqui das declarações, né, universais do direito da criança, ela diz o seguinte: toda criança tem direito à vida e à liberdade. Fantástico isso. Todas as crianças devem ser protegidas da violência doméstica, do tráfico humano e do trabalho infantil. Essa, quando eu leio, me dói um pouco. Me dói um pouco. Porque eu vejo ainda muitos pais batendo nos filhos. E hoje, até palmadinhas e beliscões de puxão de cabelo, em alguns estados, são punidas, não são, né? Porque eu vejo que isso não educa ninguém. Porque quando as pessoas, né, no caso, o pai, o educador, ele perde os recursos dele, recursos como flexibilidade, como carinho, como amor, ele vai lá e quando ele não tem mais recurso nenhum, ele faz uma covardia, né, com a criança, uma atrocidade, e deixa marcas. Então, não sei, eu acho que esse aqui, e depois do trabalho infantil a gente se vê muito, né, e infelizmente o tráfico humano também ainda se vê, né.
Então eu queria saber de vocês isso aí, se você, Mila, se tem conhecimento aí, uma área talvez que você interfira, ou colegas seus possam interferir, eu não sei qual área que você faz no Ministério Público, né? Mas com certeza tem pessoas que fazem mais isso, ou se você faz isso também, de que forma isso ainda acontece nos dias de hoje, em Portugal, que é um país desenvolvido e que fica na Europa. Não vou nem falar de outros países do mundo, né? Sim, infelizmente ainda acontece muito. Eu tenho a meu cargo os processos em que são investigados os crimes de violência doméstica entre marido e mulher, mulher, marido, namorados e de maus tratos a crianças. E, portanto, lido muito de perto com estas situações. Às vezes são a violência dirigida às crianças diretamente. Mas ainda acontece? Acontece. Com muita frequência? Sim. Acho que só uma vez já era com muita frequência, mas acontece muito. Mas uma vez já é absurdo, né? Mas acontece. Mas eu digo assim, frequência, tipo assim, quase que semanalmente você tem que... Sim. É mesmo? Diariamente? Em relação a crianças, menos, mas semanalmente, sim. Semanalmente, sim. Sim. Num país como Portugal, né? Que é um país pacífico, um país onde as pessoas são civilizadas, têm acesso a tudo, ainda isso acontece. Sim, mas é um país onde as pessoas também têm dificuldade em lidar com as suas próprias emoções. É verdade. E muitas vezes é daí que se gera o conflito. Não é? Quem não está tranquilo, quem não está sereno, quem não sabe lidar com os... Descarrega no filho. Exatamente. Ou na mulher, mas no caso a gente está falando certo. Aqui da criança. E às vezes não consegue, era o que estava a falar daquela violência dirigida diretamente às crianças, não é? Os maus tratos diretos às crianças, ou expor as crianças a situações de violência. As crianças assistindo... Violência psicológica ou violência dentro de casa, que certo, a criança está sendo exatamente. marcada por aquilo, programada. Como sabemos, exatamente, como sabemos, as crianças aprendem a determinada altura da vida pelo exemplo. E se as crianças veem os pais agredir-se em casa e não se respeitar, é isso que ela vai aprender. Isso aí, principalmente dos 0 aos 7 anos. Você que está aí assistindo a gente, eu falo isso dentro dos treinamentos. A gente tem um treinamento chamado Team Up também dentro do Instituto. Nós somos programados principalmente dos 0 aos 7 anos. Então, se você está aí assistindo a gente nesse momento, se você mudou, talvez você ou queira mudar agora, porque talvez isso está te incomodando, mas assiste, porque é importante que você perceba que eu sei que você está buscando o melhor para o seu filho, mas muitas vezes se você não está controlando suas emoções e está dando um exemplo para o seu filho de agressão, seja física, seja psicológica, seja verbal, ele está aprendendo com isso. E ele vai levar isso para a escola dele, para os amiguinhos dele, depois quando ele é adulto vai levar para as namoradas, para a família dele, isso se torna um ciclo vicioso. Tudo isso que a Mila falou aqui, que a gente está falando isso aqui, deixam marcas o resto da vida, né? Principalmente se a criança viveu isso dos 0 aos 7 anos. Ela está sendo programada para repetir isso na vida dela. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Eu tenho certeza que cada grito que você dá no seu filho, ou aquela palmadinha que você diz que é para educar, está causando muito mais dano do que educação ao seu filho. Há outras formas de você educar. Se você não sabe, tem empresas especializadas, tem treinamentos como o que a gente tem no Instituto para te mostrar um caminho. Então vai procurar ajuda, porque talvez você aprendeu de um jeito, foi perfeito, as pessoas não souberam ter recurso naquele momento, foi o melhor que elas podiam fazer. E a gente fala isso em programação neurolinguística, que as pessoas fazem o melhor com o recurso que tem naquele determinado momento, mas você pode fazer diferente. Você não precisa ser, porque você apanhou e acha que você é uma pessoa educada, você não precisa fazer o mesmo. Você pode ser parecido com o teu pai, com a tua mãe, mas você pode fazer diferente. E fazer diferente nesse caso significa em você respeitar o direito do seu filho, do seu sobrinho ou das crianças que você de alguma forma presencia isso ou convive com elas, né? Eu acho que realmente não cabe, né? Vamos aqui falar de mais outras aqui. Todas as crianças são iguais e têm os mesmos direitos, não importando sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Isso também é uma coisa que ainda acontece, né? Infelizmente, muita discriminação, uma coisa que já não cabe, né? Mas acontece em muitos países, felizmente cada vez menos, até porque eu acho que qualquer tipo de preconceito, né? De qualquer orientação já não cabe. Mas ainda acontece em algumas situações. E se tu fores às instituições hoje em dia que recebem crianças, cada vez mais elas recebem crianças de nacionalidades diferentes, com línguas maternas diferentes, e elas têm que saber lidar com esse desafio de, ok, são efetivamente crianças diferentes, mas que têm os mesmos direitos que as outras crianças que falam português como língua materna. E as instituições têm esse grande desafio hoje em dia.
E é um caminho, Alexandre, Uma coisa que eu tenho visto, e já aconteceu de algumas pessoas, até porque a gente tem situações de pais que já tiveram crianças com autismo ou crianças com alguma situação, onde às vezes tem dificuldade de inscrever essas crianças na escola, que as escolas não querem aceitar. Ou crianças que têm dificuldade em aprendizagem, né, por alguma situação. Tem escolas que às vezes dizem que não tem vaga, inventam desculpas e que às vezes são mentira. Isso acontece ainda hoje em dia. Acontece. Eu tenho casos de Alexandre. pessoas próximas a gente, pessoas que já fizeram treinamento comigo no Instituto e que já passaram por situações dessas. Sim, é verdade. São efetivamente desculpas que as instituições dão, Sim. porque isso está mais que salvaguardado. Por outro lado, é aquela ideia de que eu sou uma instituição de elite, eu sou uma escola de elite, tem que ter um determinado público-alvo e, portanto, vou fazer tudo para ter esse público e tudo o que sai fora do meu público-alvo eu vou rejeitar e vou deixar fora. É muito mais comum do que aquilo que a gente possa pensar. Pois é, eu sei. Eu sei de mais de um caso de pessoas que já próximas, né, que, como eu disse, que fizeram treinamentos. E às vezes já as passaram próprias por isso. famílias arranjam os recursos, alguma pessoa, por exemplo, para acompanhar essa criança a tempo inteiro, as famílias disponibilizam-se para arranjar esses recursos e a criança estar dotada desses recursos na instituição e a instituição continua a fechar a porta. Apesar Isso disso. acontece. Sim, Então, assim, ainda você que acontece. está... Isso, agora eu vejo também o seguinte, muitas vezes não existe também um canal de denúncia para isso, Mila. Será que o governo deveria ter um canal de denúncia para que isso também não fosse possibilitado de acontecer? Ou uma linha direta que falasse para que se tivesse uma intervenção realmente efetiva do Estado para que isso pudesse realmente acabar, né? Deixar de existir ou que seja realmente solucionado? Não sei se existe, ou talvez exista, eu por Sim, desconhecimento. existe. Qualquer pessoa que assista ou tenha conhecimento a qualquer maltrato, e no geral um maltrato a uma criança é uma violação destes direitos que estamos aqui a partilhar hoje, qualquer violação destes direitos deve ser denunciada, e pode ser denunciada de várias formas. Nas polícias diretamente, na PSP, na GNR, no Ministério, na Polícia Judiciária ou diretamente Mas no tem um Ministério Público. telefone de linha direta? Tem o Agora SOS. vi, presenciei, ou sei de uma escola que não aceitou uma criança porque está dando desculpa, dizendo que não está preparado, que as pessoas, porque as escolas não vão dizer que não aceitam. Sim, claro. Elas dizem o quê? Sim. Não temos Não pessoas temos pessoas. preparadas, nós queremos o melhor para o seu filho e nós não temos, leva naquela outra escola. Né? E vão empurrando. E assim vai. E o fato é que o ano letivo vai acabando e a criança não está inscrita. Será que não tem um número, um site de denúncia para isso? Será no país aí, não sei se você está assistindo a gente do Brasil, da Itália, da Espanha, tem gente assistindo aí do mundo todo, cada vez mais. Se no país onde você está, na cidade que você está, tem uma linha direta. Não sei se aqui em Portugal existe. Sim, aqui existe o SOS Criança e eu agora Sim, não estou... mas existe. Existe. Para um caso desse de escola que a pessoa não pode se matricular, existe uma linha de Existe, denúncia para isso. qualquer denúncia Mas é uma coisa relacionada. que funciona efetivamente? Sim, Sim. pode não funcionar com a rapidez com Sim, que... mas com- funciona. mas funciona. Existe uma investigação, Claro. existe depois e as coisas Claro. podem funcionar. Claro, Que bom, isso é existe. muito importante, né? Depois uma coisa que diz aqui, todas as crianças devem ser protegidas pela família e pela sociedade. Olha que legal, é bem o que a gente estava falando, né? Todos nós temos esse dever de fazer isso, de proteger as crianças, né? Como eu disse, às vezes se vejo um pai batendo numa criança ou fazendo maltrato, eu chamo a atenção. Se ele continuar, eu vou chamar a polícia. Sim. Porque ali não vai estar educando de forma nenhuma, né? E ele pode até se chatear comigo. Primeiro eu vou conversar com ele para ele poder... Às vezes a pessoa está num surto ou está num momento de raiva ou de ira e está descarregando uma criança que é indefesa. Então às vezes a gente tem que chamar a atenção. Mas se ela continua, é porque ela já tem esse padrão de comportamento, né? Depois diz aqui, todas as crianças têm direito ao nome ou à nacionalidade. Isso eu acho que acontece até mais com frequência, pelo menos na Europa. Sim. Pelo menos na Europa. Sim, à partida não sais do hospital Sim. sem fazer o Mas tem registro algum da lugar- criança. Todas as crianças mais têm direito à alimentação, habitação, recreação e atendimento médico. Né? Todas as crianças portadoras de deficiência, e aqui vem, física ou mentais, têm o direito à educação e a cuidados especiais. Sim. Isso me assusta um pouquinho, porque mesmo em países desenvolvidos, e eu rodo muito aí, eu vejo que nem sempre é assim. Não sei vocês aí pela experiência, eu sei que o Estado vai fazendo melhor, não é, às vezes não consegue chegar todo mundo logo de imediato, mas ainda acontece muito hoje de terem dificuldades com relação a isso, né?
Sim, falávamos, há bocadinho falava com a Maria sobre essa questão, quando falamos da inclusão, que deveria ser uma coisa bem mais normal do que aquilo que, pronto, que o que hoje em dia temos, porque efetivamente ainda é muito aquela parte do tabu, ainda é muito, eu ainda não sou capaz, não tenho estratégias, não tenho os recursos necessários para poder incluir verdadeiramente aquela criança naquele contexto educativo ou onde for, não é? E nós falávamos isso, que é preciso falar disto para as pessoas ganharem consciência que é preciso criar respostas para estas crianças. É preciso mesmo criar respostas adequadas, olhando para elas. Não existem aquilo que nós estávamos a dizer. Acaba por esta inclusão e este olhar diferenciado para esta criança acaba por não existir, porque ela está rodeada de não sei quantas crianças e depois há a tal desculpa, somos não sei quantos na sala, não consigo dar a resposta apropriada. Ainda existe muito esta resposta por parte dos professores, por parte dos educadores. E cada vez mais é preciso termos respostas alternativas para estas crianças. Mas estas respostas alternativas numa vertente de inclusão, numa vertente de integração, e não das crianças que só têm autismo ou que só têm aquela necessidade educativa especial e que só estamos a olhar para elas. Não, estamos a olhar para todas. Como efetivamente o mundo que queremos construir. Claro, porque todos nós fazemos parte desse mundo, né? E estamos interligados. Exatamente. A gente não está isolado nesse planeta, nesse mundo, né? Todos nós estamos fazendo parte de uma teia aí. Depois é o seguinte, todas as crianças têm direito ao amor, à segurança e à compreensão dos pais e da sociedade. Eu sou apologista que o amor é que transforma tudo. É o que eu acredito. Com o amor a gente consegue chegar lá. Só que por algum motivo algumas pessoas vão esquecendo desse amor, ou porque a sociedade, ou pelo ritmo, ou seja o que for. Mas o que eu vejo é que pais que trabalham, né, colocam amor, profissionais, educadores, tudo isso, quando a gente faz com amor, há uma grande diferença em tudo, não é? Funciona sempre. Eu agora tô lembrando aqui, falando com você, estou me lembrando do Nuno, né? Eu não sei se você conhece a Mila aí. A Mila é casada com uma pessoa extraordinária, que eu tenho um carinho enorme. É uma pessoa que a gente acompanha aí nesse crescimento dele, desenvolvimento, né? Faz algum trabalho de coach, que é o Nuno. O Nuno Esperto está agora no programa de televisão aqui em Portugal, no The Voice. E o amor que ele toca, né? Ele canta com amor. Uma vez eu lembro todo dia assim, eu estava em Leiria, em Rita, um dia, e eu estava andando assim por Leiria, e estava com o Gil, e estava, não sei se com o Nardoni, são pessoas da equipe, e eu estava ali na Praça Rodrigues Lobo, né? E aí eu ouvi um som, aí eu falei, caramba, esse som tá bom, vamos ali ver. Já era tarde, estava meio frio, era inverno. Eu falei, não, vamos ali ver. Aí cheguei lá, tô vendo um Nuno tocando, cara. Eu sabia que ele tocava, mas eu nunca tinha visto. Ele já tinha feito treinamento comigo, eu falei, uau! E o cara, ele faz com amor. Então é assim, quando as pessoas fazem coisas com amor, o amor transforma tudo, não é? Não sei, eu vejo vocês duas, são pessoas que são profissionais da área de vocês, mas fazem com amor. O que é que vocês acham disso aí também, dessa questão do amor? De que forma é que a gente pode realmente continuar apostando no amor para transformar o mundo? O que é que vocês acham? Acho que é muito importante. E com as crianças também. Prepararmos-las para crescer num mundo de amor e prepará-las para receber e para saber dar amor. E pôr amor em tudo o que fazem. Na profissão, nas relações familiares, nas relações de amizade, em tudo. Para que isso aconteça, acho eu, temos sempre que começar por nós. Eu não posso transmitir ao Zé uma coisa que eu não tenho. Não posso passar-lhe um valor que eu desconheço. E por isso, primeiro, tenho que dotar-me da convicção que conseguirei, infalivelmente. Aquele amor E para depois, você mesma. certo, para mim mesma. E depois tenho a certeza, não há falha, tenho a certeza que vou conseguir transmiti-lo ao Zé. Amor, né? Sim, é fácil. E você, Rita? Eu sei que você é apaixonada, né, por amor, voluntária, tá sempre dando amor. É quase que eu porque perguntar faz ao macaco sentido se ele para quer mim. banana, né, digamos assim. E montes de criancinhas ao colo dela. Obrigada. Dá muita vontade. Mas é percebermos efetivamente que o amor pode curar, que o amor pode transformar e que se for um caminho que nós escolhemos com toda a consciência e começamos a ouvir o que é o nosso coração e o que é todo este amor que temos aqui para dar, que é infinito, que é mesmo infinito, quando nós começamos este processo de descoberta, é querer mais. Então, o que você está me dizendo é assim, quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente tem para dar?
E para receber também. Para receber também. Então, É verdade, não é? é verdade. É inesgotável. É uma fonte inesgotável. Então, quem está ali assistindo, ó, se você não está dando amor, começa a dar, que você vai ver como vem amor para sua vida. Isso está me dizendo. E como a vida se transforma. Se transforma em amor. Em amor. E você hoje faz uma ação social muito bonita, com duas pessoas que eu amo, sou apaixonado pelas duas, que é na Nascente da Luz, né? Uhum. Com a irmã Margarida, a irmã Eduarda, que a gente também tem um carinho enorme. São pessoas que a gente tem muito amor por elas e que elas transbordam esse amor o tempo todo pelo próximo, não é? Sim, é verdade. Eu estive já hoje com elas, nas Nascentes de Luz, com a irmã Margarida e a irmã Eduarda, na Maceira. Se quiserem visitar, façam o favor. E é uma obra linda, pessoal. Você que está aí assistindo, assim, são duas pessoas fantásticas que vivem de amor para dar aos outros também. E é verdade, elas são mesmo super amorosas, se é que eu posso dizer, se é que eu posso dizer assim, mas é realmente, e elas são um exemplo, sem dúvida nenhuma, para mim, que é como é que o amor dado de uma forma tão generosa se consegue multiplicar e consegue voltar para nós numa proporção maior ainda. E eu tenho esse exemplo em mim que veio delas. Eu conheci a irmã Margarida num treino com o Alexandre, no MAP, e a partir daí eu não larguei as Nascentes de Luz, precisamente porque eu levei esse exemplo para mim, para dentro de mim, para o meu coração, e observando o exemplo percebi efetivamente os resultados que vinham, os frutos que vinham. E depois basta experimentar. Experimente, minha gente, experimente. E provar não para, né? Exato. E provar não para. Depois diz aqui o seguinte também. Todas as crianças têm direito à educação. Né? Felizmente cá em Portugal a gente consegue muito fazer isso. E todas as crianças têm direito a não serem violadas verbalmente, é o que você estava falando, ou serem agredidas por pais, avós, parentes, ou mesmo pela sociedade. Que você me disse que ainda acontece isso. Pois é. A gente está aqui quase no final, mas eu tenho assim, eu fico muito feliz. A gente hoje está na Europa, está em... Quer água aqui também? Está na Europa, infelizmente muitos países cada vez mais vêm respeitando isso, mas a gente vê ainda algumas situações e eu tirei aqui algumas fotos, são fotos, até você que está aí não quer ver, tudo bem, pode desligar aí agora, fotos que acontecem ainda com crianças que esse respeito não acontece. Eu acho que tudo isso é muito importante, mas ainda tem muita criança morrendo de fome no mundo, muita criança trabalhando, né, de forma desumana no mundo, muita criança sendo escravizada, muita criança não sendo respeitada, né, muita criança sendo utilizada pelo tráfico, por guerras, por terroristas. Muitas crianças, isso acontece ainda hoje muito no mundo. Então, fica aí o recado também para você. Eu sei que seu filho tem tudo, sua filha tem tudo. Felizmente, eu fico feliz por isso. Mas será que não está um pouquinho no tempo da gente olhar para outras crianças do mundo inteiro que não tem? Porque ainda tem muita gente, né? O mundo nunca teve tanto dinheiro disponível, mas nunca teve tanta disparidade no mundo. Cada vez menos pessoas têm mais dinheiro e poucas pessoas têm dinheiro mais do que o resto da população toda do mundo. Então está tendo também uma desigualdade muito grande. E aí eu pergunto, se você está ganhando tanto dinheiro, para quê? Porque você não vai ter nem tempo de gastar esse dinheiro nessa vida, em próximas vidas, dos seus filhos, dos seus netos, se não for para melhorar a vida dos outros. Né? Não sei, eu acho que é um pouquinho as pessoas pensarem nessa parte social e de um todo, porque isso também retorna para a gente. Tem gente que tem talento para fazer muito dinheiro e eu fico feliz. Mas o que adianta você fazer muito dinheiro se também não é para ajudar os outros? Eu trabalho muito em prosperidade, superação e acredito que o dinheiro é um bem e uma coisa do bem, se a gente utilizar para isso. E se a gente multiplicar e dar. Né? A gente falou na Nascente da Luz, são pessoas que, no caso a irmã Margarida, herdou uma situação, uma casa dos pais e que ela transformou naquilo para ajudar os outros. Né? E dali ela vem multiplicando. E tem pessoas hoje bilionárias que também não estão ajudando, ou milionárias, de que forma é que você ajuda essas crianças. Né? Então você está aí, não quero agredir ninguém, nem vocês que estão aqui comigo, mas tem algumas fotos que eu queria mostrar para vocês de, por exemplo, de crianças que os pais ainda fazem situações como essa. Né? Um homem, um adulto, deixa eu te dizer, se você faz isso com teu filho, eu vou te dizer uma coisa, isso é uma covardia.
Isso você realmente está faltando recurso, está precisando. Isso aqui não vai educar teu filho de forma nenhuma, vai deixar marcas o resto da vida. E você está programando seu filho para fazer isso na vida lá fora, né? Com outras crianças, com adultos, ou de ter crianças, como acontece aqui, ó, que estão presas por vários diversos motivos, porque talvez não tiveram acesso à educação, mas isso são fotos de agora, a gente tirou hoje da internet, do mundo de hoje, né? Ou crianças que passam por situações de exploração ou de guerra. E isso, será de que forma a gente está, ou crianças que ainda, a gente está falando de, como essa aqui, que passam fome no mundo. Eu sei que é triste, mas isso é uma realidade que existe ainda hoje no mundo. E de que forma a gente está com guerras, com maus tratos, talvez, e por aí vai, que eu não vou nem estar mostrando mais aqui. Mas só uma forma da gente pensar que nesse dia é importante criar as datas, mas é preciso que pessoas como nós, que temos acesso a uma condição diferenciada, comecemos a pensar também que existem outros países do mundo, né, que não tem isso, e de que forma a gente está ajudando. Que não adianta cada vez mais, porque se todo mundo quisesse morar na Europa hoje ia ter um colapso, né? Ou nos Estados Unidos, ou em alguns países desenvolvidos. É preciso que a gente comece também a criar condições para que esses outros... Desculpa interromper, senhor. Sim. Os Estados Unidos, que é um país que não ratificou esta convenção. É um país que não está vinculado a respeitar estes direitos desta convenção. Infelizmente, né? Mas é importante que a gente comece a perceber o seguinte, de que forma os países mais desenvolvidos vão criar tipo um fundo, alguma coisa, para se importar com outros países, até para que não crie um colapso para esses próprios países. Porque isso está acontecendo, né? Não sei, então é para a gente pensar aí um pouquinho e de que forma a gente está, todos nós, onde eu me incluo e incluímos todos nós, temos que pensar nesse planeta. Eu sou defensor das pessoas criarem prosperidade em todos os níveis, né? Nível familiar, nível físico e nível financeiro também, porque eu acredito muito, quanto mais a gente ganha, mais a gente pode ajudar, né? Então, talvez seja o momento da gente criar uma conscientização no planeta de um propósito, né? Talvez a semana que vem aí, não sei, se vocês quiserem eu posso falar de alguns temas, um que eu posso sugerir é sobre propósito. Eu agora estive lá no Brasil fazendo o MAP, e uma pessoa que eu tenho um carinho enorme com um casal de empresários de sucesso lá no Brasil, eles trouxeram para a empresa deles, que tem 1.200 funcionários, um propósito. Porque eles começaram a perceber que não adiantava eles ganharem dinheiro e viverem uma vida de luxo, que seja, sem os funcionários dele não terem muitas coisas do que eles têm. E eles criaram um propósito, que eles querem compartilhar aquilo que eles vivem, que eles têm para os 1.200 funcionários, e eles estão crescendo ainda mais. E eles perceberam que quanto mais eles trouxeram propósito para a empresa dele, mais a empresa tem crescido e mais tem criado satisfação para a vida dele, daqueles que colaboram com ele, não é? Então acho que a gente tem que pensar num propósito nessa vida, porque um dia a gente não vai estar mais aqui. E todo o dinheiro que a gente fizer vai ficar. Para quem? Para filhos só? Às vezes tem gente que tem dinheiro que os filhos não vão acabar, os netos não vão acabar, os trisnetos não vão acabar. E o que é que essas pessoas estão fazendo? Não sei. Dê a opinião aí de vocês também. Desculpe estar trazendo isso aqui, mas é assim, é uma realidade do mundo. Felizmente não é uma realidade que se vive hoje nos principais países da Europa, né? Tirando aqueles que vieram de guerras, de refugiados, mas isso ainda existe hoje no mundo, né? É uma realidade triste, é uma realidade chocante, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas eu acho que temos que olhar para ela como um desafio, que é, Isso. ok, como é que eu posso procurar alguma resposta para ajudar a resolver este problema? E eu costumo dizer que é, vamos pensar todos juntos, e vamos pensar todos juntos, e vamos pensar com as crianças também, porque elas têm uma capacidade criativa, às vezes muito acima da nossa, não é? Lá está. De solução, né? De soluções, sim, que fora da caixa, que não nos passam pela cabeça, e que às vezes são coisinhas tão simples que nós realmente não pensámos e não tivemos aquele clique que a criança teve. E, portanto, eu acho que o desafio também passa por aí. Vamos, efetivamente, todos juntos, incluindo as crianças, pensar que possíveis soluções. Porque se incluirmos as crianças, se calhar chegamos às soluções mais rapidamente. Que lindo, é isso mesmo. Mila, não sei o que quer dizer, a gente está chegando aqui no final, falta um pouquinho só para a gente terminar. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para quem está nos assistindo, vocês também aí, sobre tudo que a gente falou hoje aqui,
e de como é que a gente pode transformar esse mundo num mundo melhor ainda através das crianças, né? Não sei. Eu quero pedir a toda a gente para estar sensibilizado em relação a esta temática das crianças. Pensar que as crianças são realmente, como tu disseste, não são mini adultos, não são seres humanos, seres adultos em miniatura, não são seres humanos que devemos respeitar enquanto seres diferentes de nós, em estados de desenvolvimento diferentes, que nós temos que compreender, aceitar e temos o dever de respeitar. Quer as nossas crianças lá de casa, os filhos, os sobrinhos, os afilhados, quer as crianças, os filhos dos amigos, os vizinhos, todas as pessoas, todas as crianças que conhecemos. A criança que nós vemos na rua, como o Alexandre falou há bocadinho, que vemos na rua e que entendemos que algum direito dela não está a ser respeitado, temos o dever, enquanto sociedade participativa e consciente, de fazer o que estiver ao nosso alcance naquele momento para melhorar aquela situação. E cada um de nós, fazendo isso diariamente e à medida que as coisas vão acontecendo, vai fazer toda a diferença. Se cada um de nós fizer isso com o vizinho do lado e o vizinho do lado com o outro vizinho do lado, vai chegar a uma altura não, que... uma corrente do bem, digamos Exatamente, assim. sim. De proteção das crianças Sim. e bem-estar delas. Sim. Legal. Queria só, por último, dizer uma coisa importante. Qualquer denúncia que, se tivermos que chegar a esse ponto, e qualquer denúncia que tenha que ser feita, pode ser absolutamente anónima. Há pessoas que têm receio de estar a expor-se e a identificarem-se quando da apresentação da queixa, não há nenhuma necessidade. A violação dos direitos das crianças, que falamos hoje nisso, é um crime público, ou seja, qualquer pessoa pode apresentar queixa e pode fazê-lo de forma anónima, quer pelo telefone, quer presencialmente, mas pedindo anonimato. Portanto, não há uma exposição, não. Vai haver um conflito posterior porque não se sabe. Porque o foco, como disseste, o foco é a criança e resolver ultrapassar aquela situação. Até para poder ajudar os pais, né? Porque às vezes os pais estão sem recurso e o Estado pode intervir, ajudando os próprios pais a ter recurso para que eles possam lidar melhor com os filhos, né? Isso é muito importante. Pois é, estamos chegando aqui no final e realmente hoje foi um tema que é o dia hoje, dia de direito, né, da Universal das Crianças, e eu queria dizer para você que está aí assistindo a gente que foi um prazer, mas que principalmente é o seguinte: brinca mais com o teu filho, esteja mais presente, que você vai aprender muito, e o fato de você estar presente com o teu filho, libertando essa sua criança, vai fazer com que esse respeito aumente ainda muito mais, vai fazer com que você entenda, como disse bem aqui a Rita, se você brincar com o teu filho e ouvir mais o teu filho, talvez ele traga muitas soluções para a sua vida e para a vida, né, sua, do cotidiano, da sua família, porque as crianças, parece que não, mas elas têm muita conexão, têm muita sabedoria, a gente pode estar sempre aprendendo com elas. Quem me conhece sabe que minha criança livre é enorme quando tem que ser, e eu sou apaixonado por criança, acho que aprendo muito, cada vez que eu estou com a criança, aprendo muito. Então faz isso, brinca com o teu filho, tira um dia da semana, no mínimo para você estar ali durante meia hora ou 5 minutos que seja, mas de fato brincando com o teu filho, ou tira 5 minutos diário para que você se dedique, principalmente ele tem de 0 aos 7 anos, porque você vai estar programando o seu filho para que ele seja um ser humano ainda melhor, e acredite, no futuro, essa criança vai ser o adulto que vai cuidar do velho que é você. Então presta atenção, porque cada vez mais no mundo as pessoas estão ficando idosas, ficando velhas e estão indo para lares, para instituições também, porque lá atrás, de alguma forma, elas não cuidaram dos filhos como deveria ser, e aquilo fica gravado no seu inconsciente. Nós do Instituto fazemos treinamento para os jovens, fazemos para crianças, mas onde a gente ajuda vários jovens de vários lares que por algum motivo foram parar em lares e que a gente de alguma forma vem transformando, porque várias pessoas que já fizeram treinamento com a gente apadrinham esses jovens para que eles façam treinamento de emoções, né, com o que podem para que eles cheguem mais longe. Né? Alguns já estão indo para a universidade, estão tendo resultados, e eu fico feliz por isso. Então, de alguma forma, como disse aqui a Mila, vamos nos proteger, fazendo um mundo melhor, criando essa corrente do bem, uma teia que a gente possa alcançar mais pessoas, nos protegendo, mas principalmente protegendo essas crianças, esses jovens, para que a gente possa construir um mundo ainda melhor do que esse que a gente veio. Porque esse mundo hoje já é muito melhor do que o que os nossos pais e os nossos avós tiveram. Hoje a gente tem acesso a tudo, né? A muitas roupas, comida, carros, transporte, saúde que há 100 anos não tínhamos. Então a gente tem que estar muito grato. E se a gente cuidar disso, a gente vai fazer um mundo ainda melhor daqui a 20, 30, 50, 100 anos e depois ainda mais, tá? Obrigado a vocês duas. Super coração para vocês, tá? Que é poxa, como
Eu fiquei feliz de vocês aceitarem esse convite, estar aqui. Foi um convite que eu pedi a Maria, né? A gente falou e logo vieram vocês duas à cabeça, como mães, como pessoas extraordinárias, pessoas que já fizeram também treinamento com a gente e que fazem isso que vocês falaram aqui, estão sempre no dia a dia de vocês fazendo isso e melhorando cada vez mais a vida das pessoas, tá? E você que está acompanhando a gente aí em casa, eu só posso te dizer o quê? Muito obrigado, mais uma vez. Não sei, vamos lançar o tema da semana que vem? Eu acho que a gente falou aqui de propósito, tá? Se vocês quiserem que eu fale de propósito, qual é o seu propósito e o que mais a gente pode falar aqui? Quanto tema, Maria? Sugere aí. Propósito e vamos falar de superação? Pode ser? Então vamos lá escolher. Ou propósito ou superação. Qual o seu propósito na sua vida? Qual o propósito que você tem? Qual a sua missão? Porque um dia você não vai estar mais aqui. E por que é que você está aqui? O que é que você está fazendo? Qual o legado que você quer deixar? Como é que você quer ser lembrado dessa vida? Qual o seu propósito? Ou superação. Será que você sabe o que é superação? De que forma você pode superar? Será que você supera todos os dias? Será que podemos superar em várias áreas da nossa vida? Eu tenho certeza que sim. Então escolhe aqui, vota e a semana que vem, na próxima quarta-feira, você vai escolher entre propósito e superação e vai ser o tema que a gente vai estar falando aqui na próxima quarta-feira. Votações válidas até segunda-feira, Maria? Até segunda-feira, então, você vota aqui e escolhe superação ou propósito. E quarta-feira nós estamos de volta, tá certo? Um beijo carinhoso, um forte abraço. Vamos que vamos. Valeu, pessoal.